Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, que tenhamos momentos agradáveis, de boas e saudáveis reflexões. Como todos os meses, esta exposição é destinada ao Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz da cidade de Bertioga, São Paulo, e, como sempre fazemos, estamos abordando temas do Evangelho. Gostaríamos de antes registrar que felizes de nós que por um ou outro caminho tivemos a oportunidade de ter acesso a esse manancial de luz, manancial de esclarecimento, de compreensão das verdades espirituais, o Espiritismo, a doutrina consoladora, que traz respostas coerentes, lógicas às grandes questões do ser humano. O objetivo da exposição de hoje é estimular reflexões no sentido da obrigação de auxiliar o próximo, ressaltando as atitudes que devemos cultivar e também as que devemos evitar ao praticarmos o bem. É importante que a gente lembre sempre que todos os ensinos de Jesus dizem respeito a nós como espíritos imortais. O Mestre não fala para aquele que vê a vida circunscrita entre o berço e o túmulo. Nossa reflexão de hoje tem como base o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que tem por título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa direita. Nossa fala se baseia nos itens 7 e 8 deste capítulo, que trata do tema convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Kardec traz a passagem do Evangelho de Lucas 14, em que Jesus diz àquele que o convidara. Era comum nas viagens de Jesus que as pessoas, às vezes fariseus, o convidassem, ele e seus companheiros, para cear, para jantar nas suas casas. E naquele dia Jesus disse ao anfitrião: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. E o mestre continua: quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos, por não terem eles, essas pessoas, meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. E uma das pessoas que se achavam à mesa, comovido com aquelas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. E Kardec, no item 8, então, tece comentários sobre esse ensino de Jesus. Ele foca na expressão: quando derdes um festim, não convideis para ele os vossos amigos, mas sim os pobres e os estropiados. São palavras, de certa forma, absurdas, quando tomadas ao pé da letra. Grande parte dos ensinos de Jesus não deve
se tomar ao pé da letra. Temos que buscar o espírito da letra, onde o mestre quis chegar com aquelas colocações. Porque, nesse caso específico, não é possível que Jesus tenha pretendido que, em vez de chamarmos nossos amigos para as mesas, nossos parentes, né, que a gente só reúna-se em torno à mesa junto dos mendigos de rua. A sua linguagem de Jesus quase sempre era figurada e adequada para os homens incapazes, estamos falando de 2000 anos atrás, incapazes de apanhar os delicados matizes do seu pensamento. Precisava então servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. Enfim, tinha que dar uma chacoalhada, chamar atenção, não é? O âmago do seu pensamento, nesse ensino, se revela na seguinte proposição: sereis ditosos, felizes, por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas apenas, tão só, pelo prazer de praticá-lo. Usando de uma comparação vibrante, disse Jesus: convidais para os vossos festinhos os pobres, pois sabeis que eles nada podem vos retribuir. Kardec também orienta que por festins, aqui nesse caso, não devemos entender os repastos, assim aquelas coisas, né, que a gente come num jantar e tal, mas a participação na abundância de que desfrutamos. É a isso que o mestre se refere. Todavia, a advertência de Jesus também pode ser praticada num sentido mais literal. Quando não convidam para suas mesas apenas os que podem, como podem fazer-lhes... desculpem. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem fazer-lhe a honra, ou a seu turno convidá-los, retribuir? Muita gente só faz isso, né? Convida e tal, faz alguma coisa para a pessoa, mas esperando retribuição. E a maioria das pessoas só faz alguma coisa para os seus parentes, amigos mais próximos, para aquele círculo mais íntimo, só para os nossos. Mas Kardec lembra que outras pessoas, ao contrário, têm satisfação em receber, em ajudar os parentes, os amigos menos felizes. Afinal de contas, quem não conta com essas pessoas no seu círculo? Claro que sim. Todos temos contato, relações com pessoas, sejam do nosso círculo mais próximo ou não, que têm carências de toda a natureza. É uma questão de observarmos. E é exatamente essa a recomendação de Jesus. Além das relações familiares, sociais, do nosso círculo habitual, do nosso meio em geral, a gente deve estar atento às dificuldades daqueles que não nos são tão próximos no sentido da convivência, sejam eles parentes, amigos ou não. E, na medida do possível, estarmos com essas pessoas que passam por dificuldades, amparando-os naquilo que nos foi possível, né? Tanto material como moralmente. Sobre essa questão de ampararmos, de estarmos ao lado daqueles que efetivamente precisam, não somente daqueles que nos podem retribuir de alguma maneira, né? A gente lembra de um quadro, de um programa humorístico de televisão, programa esse que passava lá pelos anos 80, provavelmente muitos de vocês não vão lembrar, ou não haviam sequer encarnado, não é?
Mas era um programa na TV chamado Balança Mas Não Cai. E um dos quadros era um programa humorístico. Um dos quadros era o do primo rico e o primo pobre. O primo pobre era interpretado pelo ator Brandão Filho e o primo rico por Paulo Gracindo, ambos já desencarnados. E no quadro esse, o primo pobre, que passava por enormes dificuldades, procurava, eventualmente, de vez em quando, ir até a casa do primo rico, né? Fazer uma visita, digamos assim, na esperança de receber alguma ajuda, algumas migalhas, por assim dizer. E o primo rico, na sua opulência, não era nem maldade, mas ele sequer imaginava a condição, a situação em que o primo se encontrava. Porque ele pairava no seu mundo de opulência, né? Sem se aproximar da realidade. Como acontece muito hoje, muita gente vive abaixo da linha da miséria, mas a gente tem pouco contato, né? Então, aquele primo rico no quadro humorístico nem sequer imaginava a realidade em que o primo pobre vivia. E tampouco quais eram os seus sentimentos. A propósito, os moradores de rua, em geral, relatam, quando entrevistados, que a sociedade, que as pessoas agem como se eles fossem invisíveis, como se não existissem. Muitos de nós, eu já vi isso, né? Taxam essas pessoas, moradores de rua, por exemplo, como vagabundos. Falam que estão naquela situação porque querem, porque têm trabalho, se quisesse trabalhar. Já ouviram isso com certeza, né? A verdade é que a gente não tem a mínima ideia da história de vida dessas pessoas, desses nossos irmãos. Não sabemos o que os levou àquele estado. Questões familiares, emocionais, psicológicas, psiquiátricas. Não sabemos. Como a gente vai julgar, vai dizer que é vagabundo? Não é? Talvez um ou outro seja, mas a gente não pode generalizar. E fazemos, muitos adultos fazem isso junto das crianças, até mostrando, apontando, tá vendo? Olha aí, ó. Se você não sei o que, você vai ficar assim, ó, né? Vagabundo. Cria no imaginário da criança um distanciamento, um preconceito, que vai refletir mais tarde. A criança vai levar para a vida esse conceito. E aí, num dos episódios lá do programa Balança Mas Não Cai, e a gente viu o seguinte diálogo. Os dois primos conversavam e o primo pobre chamou o assunto, chamou a atenção para a questão da fome. E o primo rico dizia assim: olha aqui, primo, de uma coisa eu me orgulho. Nesta casa, na casa dele, nesta casa ninguém passa fome. E o primo pobre respondeu: mas eu estou passando. O rico então enchia o primo de esperanças. Primo, mas será por pouco tempo. Principalmente você, que é meu primo, não vai passar fome aqui na minha casa. Isso criava uma esperança no primo. Em seguida, o primo rico chamou o mordomo e disse assim, ó: leva o primo lá para fora. Aqui em casa você não passa fome, primo. Vai passar fome na sua casa. Claro que é uma imagem forte, carregada com tintas, assim, né? Mais pesadas. Mas a ideia é chamar atenção para isso. A caridade, meus irmãos, seja ela de ordem material ou moral, leva-nos a partilhar com os necessitados de todos os matizes, sejam eles ricos, pobres, miseráveis,
Todos têm algumas dificuldades, não é? A caridade é a gente dividir um pouco do banquete espiritual que já conseguimos alcançar. A caridade deve ser também praticada da forma mais natural possível. Natural, evitando ao máximo a ostentação, a vaidade e o consequente constrangimento dos necessitados, aqueles que estamos atendendo. Lembremos, isso é importante, gente, que muitas vezes almas luminosas habitam corpos que vivem em situação muito humilde na Terra, quando encarnados. São muitos os exemplos. Um dos que mais nos chama a atenção é o próprio Chico Xavier, espírito luminoso, espírito altamente evoluído e que encarnou numa situação bastante modesta, tanto material como questões de saúde, etc. Lembremos também que somos todos iguais em humanidade. Somos todos irmãos, filhos de Deus, e que ninguém é melhor que ninguém. São raros os que se preocupam em compartilhar suas aquisições, sejam elas de ordem financeira, intelectual, moral. Esse comportamento egoísta faz com que o homem, aquele que não olha o irmão, não é? Que não pratica o bem, a caridade, faz com que a pessoa, o homem, permaneça estacionado, evolutivamente falando, que não aproveite essa magnífica, essa bendita oportunidade encarnatória e que acabe então enterrando seus talentos. Lembremos da parábola dos talentos. Enfim, são as pessoas que não utilizam seus recursos para o seu próprio crescimento espiritual. Porque o grande beneficiado com a prática da caridade somos nós mesmos. E essas pessoas que não olham para o irmão com benevolência, além de comprometer a sua própria evolução, inevitavelmente essas pessoas, que lamentavelmente ainda é uma grande parte da população, né, essas pessoas terão que retornar em futura existência física em condição de vulnerabilidade social, na condição que ele hoje chama de vagabundo, né? Porque em sentindo na pele essa dura realidade, possa mudar o seu pensamento, o seu olhar, a sua postura em relação ao próximo. Todos conhecemos o ditado, a frase, não é? Quando não é pelo amor, é pela dor. Não há a menor dúvida, é da lei. Então queremos deixar registrado que todo serviço no bem deve ser feito sem esperar recompensas nem retribuições. Façamos o bem pelo bem. Afinal de contas, não é do bem que precisamos todos? Então é nele que a gente deve investir. Ou seja, fazer aos outros o que queremos que eles façam conosco. E para a gente ir concluindo, é da lei de fraternidade, de solidariedade, que os que podem nesta vida auxiliem os que não podem ou os que não têm. Quem sabe, ensine a quem não sabe. Que o maior ampare o menor. Que o forte proteja o fraco. Necessitamos, acreditem nisso, necessitamos uns dos outros. A caridade é o amor em ação. E assim, caminhemos juntos para que pela doação, pela reciprocidade espiritual, colaboremos, criemos condições para juntos
compor, construir a sociedade que todos almejamos. A sociedade onde reine o bem, a harmonia e a paz. Onde, enfim, se instale o reino de Deus. Obrigado pela companhia, que Deus abençoe, paz e luz a todos.